Jesus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo essa noite. Sou o irmão em Cristo, evangelista Gilmar Queiroz, iniciando mais essa live dessa noite e mais esse culto do nosso lar, nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora mesmo nós estivemos cultuando com os irmãos na cidade de Ibitinga, para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, nós estamos aqui, irmãos, para nós adorarmos ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, buscarmos a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e falarmos do grande amor de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é digno de toda glória, de toda honra, louvor e adoração. E que você que esteja conosco nesse momento, estiver nos vendo, mande a sua paz do Senhor Jesus Cristo, ore junto conosco, louvar o nome do Senhor Cristo juntamente conosco, para que essa noite seja mais uma noite abençoada na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar a Deus neste momento em nome do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai justo, bendito e fiel, Criador dos céus e da terra, digno de toda a glória, de todo louvor, adoração. E nesta noite nós colocamos humildemente na sua presença, Senhor Deus, para nós buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade, adorarmos o Senhor alguns louvores, louvamos o Senhor Jesus Cristo com cânticos espirituais, com cânticos que venham, meu Senhor, falar diretamente ao trono da graça. Que a palavra que nós falamos ler nesta noite não seja nossa, mas que o Espírito Santo Deus nos conceda e nos conduza na palavra do Senhor, para que a gente não possa falar de nós mesmos, para que a gente não possa expulsar palavra nenhuma de nós mesmos, mas a tua palavra, Senhor, como diz o apóstolo São Paulo, que ele não foi com os irmãos ter com palavras persuasivas, mas ele foi com palavras de poder e virtude, para que o poder de Deus habitasse e o poder de Deus pudesse ser manifesto aos irmãos através da palavra santa do Senhor. Fica conosco nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amados irmãos, vamos louvar o Senhor Jesus com o hino da harpa. Eu também saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus, né? A igreja que está nos ouvindo. E os ouvintes dessa live, né? Que vocês possam receber a bênção do Senhor nessa noite. Amém. Louvado seja Deus. Qual? Recebi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo
Senhor, né? Nós somos uma família ligada em Jesus Cristo. Você vai ler? Vou deixar um versículo para a meditação da igreja, que se encontra em Atos 2, a partir do 37. A conversão de 3.000 almas, né? Naquele dia. Então, eu vou ler no 37. Glória a Deus. Aleluia. Ouvindo eles, disse, e confundiram em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque as promessas vos diz a respeito de a vós e a vossos filhos e todos os que estão de longe, tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Amém? Fica para meditação dos ouvintes, dos irmãos, em Atos 2, 37 aqui, pode ler o texto completo, que é uma grande revelação esse texto, irmãos. Se nós ler com atenção, nós vamos entender que o Senhor quer muito de nós, né? O Senhor está requerendo a conhecer o nome do Senhor Jesus. Então, que vocês, ouvintes, que venha entrar nesse texto, examinar esse texto, para que entenda verdadeiramente quem é Deus, né? Que nós devemos receber o nome dele no nosso batismo. Amém? Fica para a meditação. Dou a continuidade aqui para o irmão Gilmar. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus com o hino da harpa, para nós adorarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo essa noite. Louvado seja Glória Deus. a Deus. Exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Deus amado, abençoa, Senhor. Enche o nosso coração nessa noite. Fala conosco, fala com os ouvintes. Nós possamos ter a graça de estar aqui adorando o Senhor, né? Na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Número 84 da harpa. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já,
sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, mas se gozar, pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai os dons celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, mas se vos dá. Louvado seja Deus. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glorificado é o seu Glorificado e nome, justo seja o Jesus. nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Glorificado seja o nome do Cordeiro de Deus, aleluia. Glorificado seja Deus. Nosso irmão Alexandre Gagilan está também nos ouvindo nesta noite também. Deus abençoe a nossa irmã Alexandra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore conosco, adore o Senhor junto conosco, onde os irmãos estiverem, irmãos, nessa noite. Que Deus possa abençoar a nossa irmã Alexandra Gagilan nessa noite, para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos com mais um louvor, para que a gente possa entrar na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Quem de nós, uma boa vez na vida, já não fomos um milagre de Deus? Quantas vezes que Deus, às vezes, na nossa necessidade, Deus nos olhou nas nossas fraquezas e entrou com uma solução. Entrou com alguma solução, às vezes, material, entrou com uma solução espiritual e não entrou com uma solução de cura. Então, cada um de nós temos um testemunho a Deus de dar, que um dia nós fomos um milagre também nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus também é um milagre nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Glória a Deus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Abençoa a tua igreja, de forma especial. Sou Abençoa teu seu milagre. boas obras. Abençoa seu ministério. Eu quero te servir. Especial, zeloso por boas obras. Usa-me, Nos ajudar, Pai. sou a tua Abençoa imagem.
aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Continua conosco nessa graça, nessa Usa-me, misericórdia. sou teu Glorificado em nome de milagre. Jesus. Aleluia. Usa-me, eu quero Aleluia. te servir. Aleluia. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória ao seu nome, Jesus. Glorificado é seu nome, Deus. Glorificado e justo seja o nome do Cordeiro de Deus nesta noite, Glorificado é o teu nome, na minha Jesus. e na sua vida, irmãos. Que Deus nesta noite possa se fazer presente no nosso lar, possa se fazer presente nas nossas vidas, Deus de poder, para que cada dia mais o glórias. Senhor possa nos agraciar com a sua presença, Deus possa nos agraciar com a sua poderoso. infinita misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Aleluia, Jesus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, meu Deus, que tudo pode, aleluia. Aleluia. Oh Eu Deus, quero cantar com você essa nossa canção. Deus de poder, Deus de glórias. E quantos andam seguras mãos do seu irmão e da glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça pra Deus derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. Glorificado é o teu nome, Jesus. E quando cantamos, segura as mãos do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça pra Deus derrame poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Glorificado é o teu nome. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Glória a Deus. Não quer ver se ver, paralítico andar ou cego ver. Glorificado é o Deus teu igual nome. estou falando é o Deus do impossível, tudo podes fazer. E coisa abençoada é só nele crer. Glória a Deus. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus de qual estou falando é o Deus do impossível, tudo podes fazer. Então vai ser abençoado, é só nele crer. E você vai ser abençoado, é só nele crer. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Aleluia. Deus. Glorificado e justo Aleluia. seja o nome do Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor é Senhor bom, sua Jesus. misericórdia. Aleluia. Jesus. Irmãos em Cristo, vamos entrar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus nesta noite. Aleluia. Glória a O Deus. texto que nos veio nesta noite fala
do batismo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala de uma conversão de quase 3.000 almas naquele dia após a descida do Espírito Santo. Como já tinha preparado, permitido e tinha já profetizado por parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Joel, capítulo 2, do versículo 28, nos diz o texto, dizendo que nos últimos dias Deus derramaria da sua bênção, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizariam, os vossos velhos teriam sonho, os vossos jovens teriam visões, e todos aqueles que crescem. Livro de Joel, do capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Do capítulo 2, do versículo 28, dizendo o texto, dizendo assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos, sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então essa já veio uma profecia da parte de Joel, profeta Joel, para esses dias, para aquele acontecimento da descida do Espírito Santo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo, glorificado seja Deus, do versículo, capítulo 2, do versículo 1, já se fala sobre isso. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. E apareceu-lhe distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então está aí o cumprimento do profeta Joel, no livro de Atos, do capítulo 2. E quando os irmãos receberam isso, e a manifestação do Espírito Santo, no versículo 22, alguns dos irmãos questionaram sobre esse acontecimento, no versículo 22 do capítulo 2, dizendo: varões israelitas, atendei às palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres e prodígios e sinais, o quais o próprio Deus realizou por intermédio entre vós, como vós mesmos sabeis. E sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste e crucificaste por mãos de iníquos. Isso aqui é um testemunho da parte de Pedro. Então, onde nós lemos no versículo 37, que os irmãos chegam então e Pedro diz: olha, irmãos, o que nós precisamos? E ouvindo essas coisas, compungiram os irmãos nos seus corações e perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E respondeu-lhe Pedro: olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis os dons do Espírito Santo. Louvado seja Cristo. Então está aí, irmãos, a nossa razão de nós estarmos na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O batismo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. O batismo que nos faz nós chegarmos até a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. O batismo que totalmente nos ensina que nós temos que ser batizados, temos que ser restaurados. No batismo que nós devemos ter em nossas vidas, que é o batismo em nome de nosso Senhor Jesus. E por que não o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque esse batismo não é do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nem é designado pelos irmãos da igreja primitiva do século I, do batismo, dos irmãos que seguiam a Jesus, dos irmãos que eram seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então esse batismo foi designado pelos apóstolos desde a criação da igreja primitiva até hoje. Esse nome ele não pode ser desvinculado, esse nome não pode ser trocado de hipótese alguma, porque o Senhor nosso Deus é o único. O Senhor nosso Deus é o único supremo ser. Não existe três deuses, não existe outro Deus nem embaixo na terra, nem em cima dos céus. O Deus nosso Senhor e Salvador Jesus é um só. É como diz no livro de Apocalipse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Então não há outro Deus assemelhante como este, nem em cima dos céus e nem embaixo na terra, que é comparado ao nosso único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O livro do Isaías, do capítulo Isaías, capítulo 42, nos diz: ó, eu sou e sou o que sou. Louvado seja Deus. Livro de Isaías, capítulo 42, louvado seja Deus.
Aleluia. Glorificado e justo seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder. Aleluia, Jesus. Fala Do conosco. capítulo 42, do versículo 5, nos diz assim: assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e tornar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 43 do mesmo livro de Isaías, do versículo 3, nos diz assim, do capítulo 43 do livro de Isaías, nos diz assim: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. No versículo 11, do mesmo capítulo do livro de Isaías, do capítulo 43, do versículo 11, diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei e fiz ouvir, e Deus estranhos não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou Deus. E ainda que antes houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. E agindo eu, quem impedirá? Então está aí, amados irmãos, que fora do Senhor não há outro. Que fora do nosso Senhor e Salvador, Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não há outro Salvador, além de ser o nosso único Salvador e suficiente Salvador, e nosso Senhor Jesus Cristo. Filipe, uma certa feita, num diálogo com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai para que a gente vê e crê. No livro de João, capítulo 2, se não me falha a memória. E Jesus responde para Filipe: eu estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim vê o Pai, e quem vê o Pai vê a mim. Eu e o Pai somos um. Então, irmãos, não há outro Deus semelhante a isso. Não existe lá no céu 3 tronos, não existe lá no céu 3 divindades, não existe lá no céu 3 majestades, não existe esse diálogo entre muitos, que muitos acreditam em 3 deuses, dizer que o Pai está no meio, o Espírito Santo está em cima e o Filho está sentado ao trono à direita. Não tem essa base bíblica dentro da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós cremos na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, que ele diz: olha, eu e o Pai somos um, e não há outro fora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É essa a razão e o motivo que Pedro disse: olha, que seja batizados em nome de nosso Senhor Jesus, que seja recebido e perdoado os vossos pecados e remido os vossos pecados em nome do Senhor Jesus, para que a gente possa servir e estar firme com Cristo nosso Senhor, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero abrir um texto da palavra de Deus com os irmãos nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é o teu nome. Exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Quero abrir um texto no livro de 1 Coríntios, do capítulo 4, do versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo Glória 4, a Deus. Aleluia. capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 5 da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 5, nos diz a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Capítulo 2, melhor, irmãos. Capítulo 2, do versículo 12. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, que nos diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, irmãos, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, aqueles que são de Deus, aqueles que são
e tem o Espírito do Senhor, ele sabe discernir a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sabe discernir o que o Senhor Jesus tem para com cada um de nós, o que o Senhor Jesus Cristo tem reservado para com cada uma das nossas vidas, para que a gente continue firme na sua santa e bendita presença. Louvado seja Glória Deus. a Deus. O livro de Zacarias, do profeta Zacarias, capítulo 12, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Zacarias, do capítulo 12, aleluia, versículo 10 da palavra de Deus, nos diz assim, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, E Jesus. sobre capítulo 12, do versículo 10 do profeta Zacarias, nos diz assim, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça, de súplica, e olharão para aquele a quem transpassaram, e plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos diz, no livro de 1 João, do capítulo 5, 1 João, capítulo 5, do versículo 20, 1 João, livro de 1 João, capítulo 5, Glória a louvado Deus. seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 1 João, capítulo 5, segunda epístola, Glorificado é teu nome, Jesus. 1 João, Capítulo 5. capítulo 5, do versículo 20, nos diz a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Capítulo 5 de 1 João, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos e reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a palavra, irmãos, que o Senhor tem nos designado, tem nos concedido nesta noite para a glória e para a honra do teu santo, bendito nome que há sobre todos os nomes. Deus digno e merecedor de toda a honra e de todo o louvor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Então a gente tem que estar, irmãos, com a nossa mente totalmente sadia. A gente tem que estar com a nossa mente voltada para o Senhor, para que nada ela possa, naquele dia do arrebatamento da igreja, em que eu e você tivemos que estar ao encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus, nada pode ser ou nada pode aparecer nas nossas vidas, nenhum tipo de algo de condenação da parte de nosso Deus na nossa vida naquele dia. A vinda da igreja está próxima, o povo de Deus está próximo para ser arrebatado. Nós estamos aguardando esse momento há muitos séculos e muitos anos, como justamente com os apóstolos, os irmãos, que estão também aguardando o arrebatamento da igreja, que estão aguardando, como diz o apóstolo São Paulo, em 2 Tessalonicenses, e nós que estamos vivos, os que estiverem mortos subirão de primeiro, e nós que estamos vivos, logo mais em seguida. Nosso corpo será arrebatado, será transformado, porque esse corpo, essa matéria nossa, ela não tem a condição suficiente de nós estarmos na presença do nosso Deus. Então, para que esse dia aconteça, que eu e você nós sejamos pegos de surpresa, que a gente não seja pego com as nossas obras inválidas diante de nosso Senhor, que a gente não seja pego de surpresa com as nossas obras infundadas, inacabadas na presença de nosso Senhor. Nós precisamos estar aqui com total vigilância de como que nós encontraremos e como que naquele dia nós há de encontrar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há coisas, irmãos, na vida do povo de Deus. Eu estou falando nesse momento e quero me direcionar para os irmãos que estão nos assistindo nesta noite. Eu quero dizer para um povo de Deus cristão que serve ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero direcionar a palavra para aquele povo que está aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja preparando a sua alma, preparando a sua vida, seu espírito, para o grande arrebatamento da igreja que há de acontecer. As coisas que estão acontecendo esses dias coisas, vamos dizer na nossa linguagem humana, fichinha o que vai acontecer naquele dia do arrebatamento. Será muito mais temoroso para aqueles que ficaram, que não creram no arrebatamento da igreja. As coisas que estão acontecendo de hoje nada diante do dia do arrebatamento.
Então nós temos que ter a total vigilância de como que nós vamos nos apresentar diante de Cristo naquele dia, para que não haja nenhuma sombra de dúvida, de variação, de condenação na nossa vida. Então, para com isto, irmãos, o texto do livro de 1 Coríntios, do capítulo 4, do versículo 5, nos diz assim, olha o que a palavra do Senhor nos diz, para aqueles que estão aguardando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 4, louvado seja Deus. Do Glória versículo 5 da palavra de Deus, diz assim, olha, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Os irmãos estão entendendo? Que não julgamos nada antes do tempo, que nós não julgamos nada fora de Cristo antes do tempo, porque quando o Senhor vier, o Senhor vai trazer à luz e vai trazer à luz todas as coisas que estavam ocultas e os que estavam em trevas, mas também manifestará os desígnios dos nossos corações. Então, irmãos, o texto está dizendo que não julgamos nada fora do tempo, que nós não julgamos nenhum tipo de obra fora do tempo, que a gente não julga a vida de ninguém, que a gente não julga a vida dos irmãos, nem de hipótese alguma, que a gente não faça da palavra de Deus o nosso livro de julgamento, que a gente não faça do Evangelho um livro de julgamento, porque as minhas obras, as tuas obras, naquele dia elas vão ser colocadas às luzes e estará a esclaridão naquele dia, vai ser trazido a luz de Deus, vai ser trazido tudo, as claridades de Deus, as minhas obras e as tuas obras que estavam escondidas, as que estavam ocultas ou as que estavam em trevas, o Senhor vai trazer naquele dia para a claridade, vai trazer para a luz naquele dia, todas as coisas que estavam escondidas. Mas também o Senhor, também pior mais do que isso, o Senhor também vai revelar, o Senhor vai manifestar o que estava de pensamento no meu coração, na minha mente, o Senhor trará para a luz também. O Senhor vai trazer todos os desígnios que estavam premeditados no meu coração, na minha mente, para naquele dia. Quer dizer, a gente julgou, a gente fez do Evangelho um juízo, mas as minhas obras estão escondidas. Deus não vai deixar oculta. O texto nos diz que não tem nada escondido que há de ser revelado. Então, quando nós estamos julgando, quando nós estamos apontando, quando nós estamos acenando alguma coisa, Deus também vai fazer que aquilo que está escondido na minha vida, na sua vida, chega à luz novamente e vai ser revelado e vai ser manifestado todas as coisas também, o que estava nos desígnios. O que é o coração? O coração não é essa bola de carne. Coração é sentimento. Coração é pensamento. Coração é aquilo que eu premedito. Coração é aquilo que eu manifesto, que eu estou pensando. Deus já conhece os meus pensamentos, muito menos antes de eu abrir a minha boca. O Senhor já sabe o que eu estou pensando. O Senhor já sabe qual que é o meu propósito. Antes mesmo de eu esboçar qualquer palavra, o Senhor já sabe o que vai sair da minha boca e o Senhor já sabe o que eu estou pensando. No capítulo do livro de Hebreus, louvado seja Deus, no capítulo 4, do versículo 12, no livro de Hebreus, do capítulo 4, do versículo 12, nos diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então nós não estamos imunes e de maneira alguma nós estamos escapando das vistas da visão de Deus. A visão do Senhor na minha e na sua vida é como uma espada. Ela penetra. Muito menos, antes mesmo de nós pensarmos alguma coisa, o Senhor já sabe o que nós estamos pensando. Antes mesmo de nós designarmos qualquer palavra, o Senhor já sabe o que nós estamos meditando. O Senhor já sabe qual é o desígnio do meu coração. O Senhor já sabe o que o meu coração está premeditando. O Senhor já sabe o que o meu pensamento está premeditando. Que seja de bom ou que seja de ruim. É como uma espada. O Senhor atravessa. O Senhor, ele entra. É como uma espada de dois gumes que ele penetra até o ponto de dividir a alma. O espírito. Aleluia. Então não tem como nós corrermos. Não tem como nós fugirmos da visão de Deus. A única coisa que o inimigo não pode fazer é saber o que eu estou pensando. Mas ouvir, ele me ouve.
E se eu esboçar alguma palavra, ele sabe. Ele pode agir na minha vida, na sua vida, o adversário. Ele pode agir na minha e na sua vida através de uma atitude que eu falar. Do que eu fazer, ele vai estar vendo. Mas do que eu estou pensando, ele não é capaz. Mas essa capacidade foi dada por Deus. Deus tem o autoconhecimento e a alta santidade da parte de Deus, divinidade da parte de Deus, de saber qual que é o meu pensamento. Então, qual que é o risco? O risco de eu julgar. Se eu julgo alguma coisa, fazendo uso do Evangelho, fazendo uso da palavra, eu estou caindo dentro do meu próprio julgamento. Porque quando eu estou apontando, ou estou julgando alguém, amanhã ou depois, o que está em trevas em mim está escondido, o Senhor vai colocar a luz também. Muito bem, você julgou, você apontou, mas aqui também está o seu defeito, aqui também está a sua falha. Você errou nisso aqui, você pecou nisso aqui. Quando o Senhor designa a palavra para a igreja de Éfeso, do capítulo 2, se não me falha a memória, do livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso, olha, eu conheço as tuas obras, conheço o que vocês têm, sei que a obra de vocês são boas, mas tem uma coisa com vocês. Volta da onde vocês caíram. Só tem uma coisa com vocês. Volta da onde vocês caíram e tenta novamente voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. É o livro de Apocalipse, do capítulo... Aleluia. Glorificado seja Deus. Livro de Éfeso, do capítulo 2, do versículo 1. E ao anjo que está em Efésio escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, as primeiras obras, as primeiras conversões, as primeiras atitudes de cristão. Isso chegou-se diante de Deus como uma afronta, isso chegou-se perante o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo como uma derrota. Porque no versículo 5 ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te e volta e pratique as primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Isso vai ser colocado isso vai ser tudo colocado diante do arrebatamento da igreja. Ninguém vai escapar das mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém vai escapar das mãos potentes de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu estou falando com os irmãos aqui, mas Deus está sabendo e Deus está vendo o que nós estamos meditando nesta noite, o que nós estamos praticando nesta noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, louvado seja Deus, livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, e do versículos 4 e 5, diz assim, a minha palavra, a minha pregação, não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É o Evangelho que transforma o homem. É a palavra de Deus que transforma a mulher. É a palavra do Senhor que transforma o coração do ser humano. O coração do ser humano é mudado pela vontade do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. É o Espírito Santo de Deus que converte e convence o homem do pecado e do juízo de Deus, para que ele não ande em erro e não ande no pecado. É o Espírito Santo que convence o ser humano do que ele não deve fazer e nem praticar. Não adianta nada eu usar uma palavra minha de sabedoria minha, eu usar uma palavra de persuasão ou persuadir. A palavra persuasão significa manipular ou manietar a mente de alguém. Quando Paulo estava falando em persuadir ou persuasiva, ele estava falando, eu nunca fui ter com os irmãos, com a igreja, eu nunca fui ter com os irmãos para poder chegar na cabeça dos irmãos e fazer a cabecinha dos irmãos, não. Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, não. Eu cheguei com a palavra de Deus, cheguei com a palavra de poder de Deus, para que através da palavra do poder de Deus, o Espírito Santo de Deus fale convosco. O Espírito Santo de Deus revele para convosco o verdadeiro Evangelho. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Glória a Deus. No livro de Romanos, no capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 27, nos diz o texto assim, aleluia.
Aquele que sonda os corações sabe qual que é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A melhor coisa, irmãos, na nossa vida é quando nós dobramos os nossos joelhos e dissemos para o Senhor assim: Senhor, permita que o Espírito Santo nos ensine e nos julgue. Permita que o Espírito Santo de Deus venha me julgar segundo a palavra dele na minha vida. É como se eu estivesse dizendo assim: Senhor, eu estou permitindo que eu seja julgado pelo Senhor. Eu estou permitindo que o Senhor me avalie. Eu estou permitindo que o Espírito Santo me corrija dentro da sua santa palavra, para que eu não venha pecar contra ti, para que eu não venha errar contra ti, nem que eu venha andar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu estou pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo, que Ele me encaminhe ao caminho correto, que Ele me julgue ao caminho certo, para que Ele me coloque no caminho correto, para que eu possa viver na sua presença, para que ninguém possa me apontar ou possa me julgar, segundo as suas obras humanas ou de homens, mas que o Espírito Santo de Deus me ensine, o Espírito Santo de Deus me conduza na palavra e me ensine a andar na palavra, para que naquele dia do arrebatamento da igreja eu não possa ser apontado e as minhas obras não possam ser transparência, como forma em trevas ou como escuridão. Então permita, irmãos, que o Espírito Santo de Deus te ensine, permita que o Espírito Santo de Deus ele te julgue na palavra, permita que o Espírito Santo de Deus ele faça uma obra na sua vida em forma de ele vir te convencer que o que nós estamos fazendo, às vezes, as nossas obras, às vezes, ela pode chegar como em forma errada na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. O livro de 1 Coríntios, do capítulo 2, do versículo 9. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas como está escrito, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles o que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito e todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque está escrito que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então por que você julga seu irmão? Por que você aponta seu irmão? Porque as tuas obras também vai ser manifestas naquele dia. As tuas obras e as minhas obras, naquele dia, vai ser trazido às luzes, às claras. E vai ser manifesto para tudo que estava escondido dentro de mim, escondido atrás, escondido dentro de mim e escondido em você. Por que você faz do Evangelho palavra persuasiva? Por que você faz do Evangelho um livro de julgamento na vida dos outros? Deus está te vendo. E Deus vai te avaliar também. No livro Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 2, do versículo 23 do livro de Apocalipse, nos diz assim, para nós encerrarmos essa noite. Capítulo 2, do versículo 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Aleluia. Amém, irmãos? É o Senhor que mata. É o Senhor que determina o seu julgamento divino. É o Senhor que determina quem Ele mata, quem Ele sara. Quem Ele sara, quem Ele fere, e quem Ele mata e quem Ele faz viver. É o Senhor que determina aquilo que está debaixo dele. O juízo está tudo nas mãos de Deus. O juízo está tudo nas mãos do Senhor. Então não queira fazer das tuas obras, dos teus feitos, da sua fala, o que Deus já tem determinado. Essa palavra foi para a igreja de Tiatira. Essa palavra foi para uma igreja que estava totalmente no pecado. Estava totalmente voltada para o erro. Mas o Senhor tem dado para eles, olha, vocês vão saber que eu sou Deus, porque eu vou tomar os seus filhos. Eu vou matar os seus filhos. Eu vou dizer, no versículo 23, eu matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. O Senhor sabe qual que é o meu propósito. O Senhor ele pode me julgar, Ele pode me condenar dentro daquilo que Ele achar na minha vida, o que é correto Ele fazer. E não eu fazer na vida de ninguém. Nem eu julgar na vida de ninguém. É o Senhor que determina esta obra. Está tudo nas mãos dEle. Porque a partir do momento quando nós julgamos,
A partir do momento que nós fazemos justiça de nós próprios, com as nossas palavras, na vida de alguém, na vida de um irmão, eu estou designando aquilo que Deus deixou de fazer, ou que Deus está fazendo, eu passo a fazer. Quer dizer que eu tenho o poder de matar você? Quer dizer que eu tenho o poder de exterminar você? Quem faz essa obra é Deus. Quem faz essa justiça é Deus. Então, meu irmão, que em nome do Senhor Jesus Cristo, essas coisas naquele dia não possam se chegar perante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como forma de condenação para mim e para você. Como forma de julgamento para mim e para você. Você julgou, você apontou, você matou, você chegou, você fez, mas as tuas obras também estão aqui. Está aqui para ser manifesto a luz, também o que você praticou, o que você fez. Por que Davi foi conhecido segundo o coração de Deus? Qual que foi esse propósito dos irmãos da igreja primitiva apontar Davi como segundo o coração de Deus? Capítulo 13 do livro de Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 13 do livro de 22, versículo 22. Capítulo 13, Atos dos Apóstolos, versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É disso que eu e você nós precisamos se preocupar. É fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é sair dando tiro por aí, julgando um, julgando o outro, julgando um, julgando o outro, e nós não estivermos no centro da vontade de Deus. A partir do momento para que eu possa entrar no centro da vontade de Deus, eu primeiramente tenho que olhar para a minha vida. Se a minha vida ela está de acordo com a vontade do Senhor, antes de eu sair julgando ou apontando alguém. Porque se eu não estiver de acordo com a vontade do nosso Senhor, também a minha vida vai ser posta naquele dia. Como nós lemos em 1 Coríntios, as luzes naquele dia. Vai ser revelado naquele dia. Por isso que Deus escolheu a Davi, desde criança, desde jovem, que Deus sabia o que tinha na mente de Davi. Deus sabia o que estava no coração de Davi. O que é ser segundo o coração de Deus? Ser segundo o coração de Deus é fazer a vontade do Senhor. É estar no centro da vontade de Deus. É ser obediente à palavra do Senhor. É ser obediente à palavra de Deus. É ser obediente à vida eterna. É você esperar a vida eterna de cabeça erguida, que você tenha certeza da sua salvação. Que você tenha certeza que quando a igreja for arrebatada, você está preparado para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, é ser segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus é fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. É estender as mãos para aquele que está precisando. É levar uma palavra para aquele que precisa ouvir. É levar a palavra do Senhor para aquele que precisa escutar a palavra do Evangelho. Quantas pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho, mas não têm a oportunidade de ouvir. E você tem tudo para você falar a verdade, você tem tudo para falar do Evangelho, e você perde o seu tempo ficando julgando a vida dos outros. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nesta noite, a palavra de Deus na minha e na sua vida, ela possa criar e possa ter uma mudança, para que quando o dia do arrebatamento chegar, nós precisamos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontrar com o nosso Deus. Que a gente não venha ser um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro é um lixo puro. Como o Senhor Jesus disse aos fariseus: vocês têm muita aparência por fora, mas por dentro eu sei quem são vocês. Ou senão, eu chegar naquele dia, o Senhor chegar a dizer para nós: por que você não tirou a trava primeiramente do seu olho, enquanto você foi tirar o cisco do olho do seu irmão? Então essas coisas nós não podemos ouvir naquele dia, irmãos. Essas coisas não precisamos escutar naquele dia do arrebatamento. E o que nós precisamos escutar naquele dia do arrebatamento é o Senhor nos dizendo: vinde benditos do meu Pai, e entrai por herança, que está desde a consumação da criação do mundo preparado para vós. Desde a consumação do século, o Senhor nos tem preparado uma morada. Louvado seja Deus. No livro de João, capítulo 14, versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo: na casa há muita morada, senão eu não vos teria dito que eu vou e voltaria para vos buscar, para que vós mesmos estáis morando comigo naquele dia. Então que a gente possa, irmãos, esperar a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mais perto que está a igreja do Senhor está pronta para ser arrebatada. O mais próximo que esteja a igreja para ser arrebatada. Eu e você, nós precisamos entrar no repouso dos santos. Entrarmos no repouso da salvação. Entrarmos no repouso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que naquele dia nós possamos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus. A Miriam, em nome do Senhor Jesus, onde ela estiver nesta noite. Deus te abençoe, Miriam.
em nome do Senhor Jesus. Dá um abraço para o Rafael, Deus abençoe o Rafael, toda a sua família, a família dele, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esta noite. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus digno de toda a glória, de toda a honra, louvor e adoração. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino, irmãos? Aleluia. 75. Da harpa, 75. E nós vamos encerrar com oração em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. 75. Tentado não serás, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal, Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves o corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Aleluia. Graças Glorificado a e justo Deus. seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Meus amados irmãos, queremos agradecer a todos os que estão nos vendo, e também os que estão perto e os que estão longe, os que irão curtir ou compartilhar esse culto nesta noite. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, nessa semana que estamos iniciando. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua alma. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar na sua casa nesta noite, fazer uma morada, e Ele possa abençoar, repreender toda enfermidade, repreender toda obra do impedimento.